E hoje a gente vai falar sobre um tema diferenciado. Na verdade, a gente vai falar sobre o que você está ouvindo falar toda hora: Natal. Tá? Vamos falar sobre o Natal. Natal significa nascimento. A origem dessa palavra, não é em português, é em latim, me parece. E significa nascimento. Nessa época, muitas pessoas estão sendo tocadas a fazer muitas coisas boas, porque é Natal, porque é aniversário de Jesus Cristo. Mas a gente vai para a Bíblia, a gente não acha respaldo para nada disso. Na verdade, o, o- a origem do nascimento de Jesus Cristo veio por uma situação, veio numa época, aconteceu, Deus bolou um plano para trazer o seu filho, que já existia no reino espiritual, para trazer ele em carne para a terra. Deus bolou esse plano para fazer ele nascer no ventre de uma mulher. Ele não, em vez dele aparecer, Deus podia ter feito ele aparecer já adulto, mas Deus bolou um plano do filho dele ser gerado no ventre de uma mulher e usou um profeta chamado Isaías para dizer que isso ia acontecer. Então, cerca de 700 anos antes de Cristo, Deus levantou Isaías para profetizar. A época estava bem difícil, estava uma época de... O povo estava sofrendo pressão da Assíria, era saqueado, era oprimido, sofria por conta disso. E nessa bem época de mais difícil, Deus levantou o profeta para dizer que tudo ia mudar. Então, Deus usou ele para dizer que ia enviar um libertador, que ia trazer paz, ia trazer força, ia trazer sossego, ia guiar o povo, ia multiplicar o povo, ia trazer alegria, ia trazer santidade, retidão e, finalmente, a salvação. Isso está em Isaías capítulo 9, versículo 1, você pode abrir. Então, no meio da dificuldade, no meio do problema, Deus atendeu, Deus respondeu com esse grande projeto. Diz a Bíblia em Isaías capítulo 9, versículo 1. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. Olha, Deus aqui anunciou uma mudança. Na região da Galileia ia começar a mudança, porque era a região, aí onde você leu, de Zebulon e Naphtali, era a região que nessa época mais estava sofrendo. Então, muitas vezes é assim até hoje. Quanto mais uma pessoa se vê em aperto, ela não tem jeito a dar, é aí que vem a intervenção de Deus. Os grandes testemunhos, todo mundo quer ter testemunho, todo mundo se maravilha com os testemunhos, mas os testemunhos são gerados na dor, é no sofrimento, é na solidão, é naquela hora que um olha para o lado e para o outro e não vê saída, não vê solução, é na hora do gemido, do sofrimento mais amargo, é a hora que nasce o testemunho, porque é a hora que nasce a intervenção de Deus. Amém? Então, essa região mais sofrida, a gente lendo tudo aí, depois você vai ver, a Bíblia já diz que nesse lugar ia acontecer mudança, ia ter alegria, porque a terra estava sofrida. Nesse lugar foi onde Jesus, 33 anos depois, começou o seu ministério, pregando justamente na região da Galileia. E a gente vê aí o versículo 2, diz assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Diga, a luz na minha vida vai chegar. E sobre os que habitavam na região da sombra de morte, resplandeceu a luz. Luz diz respeito à mudança, esperança. Quando a gente olha para um lado, olha para o outro, não vê nada, que vem uma luz, vem tudo, né, gente? Com a luz vem tudo. Então, aqui a Bíblia faz referência a isso, que o povo andava em trevas, mas viria uma grande luz.
Tu multiplicaste este povo e a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando se repartem os despojos. Estava dizendo, está tudo acabado, mas ainda vai ter alegria aqui nesse lugar. Às vezes está um casamento já no fórum. Aí Deus diz, vai ter lua de mel ainda. É assim, é a virada. O diagnóstico, o médico diz, não tem jeito. Aí Deus diz, eu curo e eu mudo o quadro. Então, é isso que a Bíblia estava falando. Isaías já estava sendo usado para dizer que todo o quadro, todo o cenário ia ter mudança quando Jesus Cristo entrasse. No versículo 4 e 5, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído e as vestes que rolavam no sangue serão queimadas, servirão de pasto no fogo. Estava falando, a libertação vai chegar. E no versículo 6, olha o nascimento. Porque, vamos todos ler o 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E o principado estará sobre os seus ombros e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Diga aleluia! 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 O nome fala muito de uma pessoa. Às vezes a pessoa nasce e tem um nome normal, um nome até bonito. Mas a depender do caminho que ela pega depois, mudam os nomes. Esses dias eu estava assistindo, estava na academia e passando um jornal. E eu não vou repetir os nomes aqui, porque, sei lá, tudo hoje é processo, tudo hoje é tudo. Porque pegou não sei quem do Comando Vermelho. Aí dizia um nome lá que você dizia, Aí falava, e fulano de tal, que é do não sei o quê, também foi preso. Eu, Cada nome que dizia, entre aspas, mais ou menos quem era a pessoa, o que a pessoa fazia. O nome retratava o poderio e a ação dessa pessoa. Isaías disse, o seu nome será maravilhoso. Vamos? Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Jesus Cristo não é um qualquer. Ele não é um profeta mais, como muitas religiões dizem. Como muitas religiões querem fazer você pensar. Ele não é um a mais. Ele não foi um grande homem. Ele não foi uma pessoa para ser um exemplo. Não, ele era Deus. Um filho se nos deu. Jesus Cristo é filho de Deus. Um filho se nos deu e ele veio na forma de menino. Porque um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. E o principado, ou seja, ele não vai chegar como um qualquer. Ele não chegou como um qualquer. Quando Jesus, até hoje, quando Jesus entra na vida de uma pessoa, chegou. Sim ou não? Chegou. Faz total diferença. Então, por quê? Porque o principado está sobre os seus ombros. Diga aleluia. Ele é príncipe, ele é rei. E o seu nome será maravilhoso. Ele quer te maravilhar, meu irmão, com as coisas que ele vai fazer na sua vida. Aí você diz, eu não sei o que eu vou fazer. Está virando ano. Nessa época, eu gosto de falar nessa época. Porque pensa uma época que eu ficava depressiva, era esses dias. Aí eu só conseguia ver o que eu não conquistei do ano anterior. Digo, esse ano, aí eu vou virar do mesmo jeito. E tal problema ainda assim. E ainda fiquei mais velha. Porque isso é inevitável, né? Aí você, e assim. E é a época de todo mundo fazer um balanço. Todo mundo faz um balanço ou não faz? Faz. Mas quando eu estava oprimida, no balanço não tinha nada bom. Só tinha o que não alcançou, o que não conquistou.
que não avançou, o que não prosperou, o que deu errado. Aí, na verdade, você pode ter alguém aqui assim. Eu quero te dizer que o maravilhoso quer ainda te maravilhar. Ele tem coisas ainda para realizar. Ele não depende de que ano é. Porque dia 31 para primeiro, para a gente é Réveillon, é não sei o quê, não sei o quê. Para ele é um dia. E nada é para ele te ajudar. Diz a Bíblia que ele vira a nossa sorte assim, ó. Aí, final de ano, a gente faz a campanha aqui, projeto de vida do ano seguinte. Porque você tem que ter projeto, sim. Você tem que planejar. Quem não planeja vai ver um dia após o outro sem nada. Não, você tem que ter projeto. Então, projeto de vida 2026 está sendo feito. Dia de terça e quinta-feira. Orando, jejuando, acaba sendo na véspera do Réveillon. Mas, fica sabendo que se tu tá sem direção, o nome dele é conselheiro. Vou por aqui? Não, acho que eu vou para cá. Eu abro o comércio ou eu fecho o comércio? Eu junto ou eu separo? Eu caso ou eu vou por fora? Ou eu fico solteiro? O nome dele é conselheiro. Ele tem a melhor direção para te dar. Quando a gente ouve o conselheiro, ele nos leva a tomar as melhores decisões. Porque a gente vê o dia de hoje, ele vê o dia de amanhã. Outro dia eu estava conversando com o marido sobre isso, a gente falando que a gente tem 40 anos juntos. Aí, parece que é 40. Falei aqui agora, me atrapalhei. Ou é 39 ou é 41. Por aí. A gente falando, meu Deus, o que é a vida? Quando a gente começou a namorar, se dissesse assim, daqui a 40 anos, você pensa que nem vivo vai estar. Quando diz daqui a 40 anos, você diz, não é para mim. Você não consegue vislumbrar. E Deus olha para tu e já vê tu daqui a 60, daqui a 80. Entendeu? E aí a gente luta por aquilo naquela hora ali, achando que é tudo, porque a gente vê o dia de hoje, mas Deus vê o dia de amanhã. Então o conselheiro, ele tem conselho e tem direção para te dar. Aí diz, eu não estou com forças. O nome dele é Deus forte. Onde tiver fraqueza na sua vida, deixa o Deus forte entrar. Aí diz, não, tudo meu é hoje, e porque essa vida, porque hoje, e se não, eu vou morrer, eu vou não sei o quê. O Pai da eternidade está aí para cuidar de você. Aí diz, eu não tenho sossego um dia. Esses dias eu ouvi uma pessoa, eu não tenho paz. Ela disse para mim, eu não sei o que é paz. Eu daria qualquer coisa para ter paz. Ela ainda, usando a palavra dela, ainda disse assim, eu não sei o que eu fiz, não sei se foi em outra encarnação, ainda falou isso para mim. Mas, na verdade, é que parece, a sensação que eu tenho é que eu vim para essa vida só para sofrer. Eu não tenho paz. Se eu deito, eu não tenho paz. Eu nem durmo. Ela falou para mim. Se eu acordo, também não tenho paz. E a Bíblia diz, o seu nome será Príncipe da Paz. Então, no Natal, tem muita gente se mexendo. Tem muita gente que se muda para debaixo de viaduto, tendo casa. Sim ou não? Porque sabe que algumas pessoas nessa época se sentem mais perto de Deus, dando presente, dando cesta básica, e ali para ali e dá e sai dali se achando mais perto de Deus. Eu quero te dizer que o que vai te aproximar do Deus forte, do Príncipe da Paz, não é uma cesta básica, não é a ceia caprichada na quarta-feira. Não vai ser a troca de presente, não vai ser abraçar aquele parente que tu nunca mais viu. E nesse dia
Fica todo mundo bom. Não vai ser isso. Mas tu vai experimentar a plenitude do nome do Senhor. Quando tu disser, vem Jesus, entra aqui. Vive aqui dentro de mim. Nasce aqui dentro de mim. Aí diz, eu já tenho ele. Mas hoje eu amanheci com vontade de matar um. Nasce aqui, Jesus. Dentro de mim. Aí tu vai respirar. 1, 2, 3. E de repente tu tá leve. Porque tá dentro de ti. O maravilhoso. O conselheiro. O Deus forte. O Pai da eternidade. E o príncipe da paz. Natal. Chama ele para nascer dentro de você. Aí diz, já tenho. Chama todos os dias. Aí o que aconteceu? Voltando aqui. Príncipe da paz. Do incremento 7. Do incremento deste principado. Do incremento deste principado e da paz. Não haverá fim sobre o trono de Davi. E no seu reino para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Aí o que é que a gente conclui aqui no 7? Não ia adiantar matar ele, mataram. Não ia adiantar matar os seguidores, mataram. Muitos seguidores, história, você aprende na escola. Quantos cristãos foram mortos por Roma? Quantos discípulos foram mortos de maneira assim horrorosa? Quantos foram presos? Apóstolo Paulo, eu gosto daquela parte, aquele capítulo que ele fala assim, eu estou preso, mas a palavra dele não está. A Bíblia estava dizendo aqui, Deus usando o profeta Isaías para dizer que o seu reino, volta para o início do versículo, não terá fim. Não ia adiantar matar, não ia adiantar prender, e assim é hoje. Vem lei para calar a igreja, vem lei para oprimir você, mas o seu reino não terá fim. Aleluia! Não terá fim. As portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor. Prevalece contra aquele que deixa. Se você baixar sua cabeça e disser, mas eu o quê? O Deus forte, do aumento desse principado e da paz não haverá fim. Sobre o trono de Davi, sobre o seu reino para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça. Desde agora, olha quando isso foi dito. 700 anos antes de Jesus Cristo e para sempre. E a gente está aqui hoje na aliança. Muitos de nós sorrindo por saber que o Deus forte está conosco. Não é por ter pouco problema. Não é por ter pouca coisa para resolver. Mas o Deus forte está conosco. Então a paz fica aqui, ó. Aí você tira a força de onde não sabia que tinha. Nem sabia. Mas quando tu vê, ó. Por quê? Porque o principado está sobre os seus ombros. Então, a igreja de Jesus, ela vai avançar e avança até hoje. Nada vai parar. Nada para. Ele não é mais menino. Mataram ele, mas ele não morreu. No terceiro dia diz a Bíblia que ele ressuscitou. Isso está aí em Lucas. Não, antes disso. O reinado, o que é que eu quero dizer aqui? Olha, eu pulei alguma coisa aqui, vou voltar. Olha, então, com tudo isso, com o plano de Deus para a humanidade, existe um plano de Deus para você. Tem para o povo. Não, tem para você. Diga, existe um plano de Deus para mim. Bota a mão no coração e diga, fecha o olho e diga, existe um plano de Deus para mim. Diga, Pai,
Executa o teu plano. Diga, eu quero o teu plano. Olha, aí o plano foi todo arquitetado. Semana passada, retrasada, falamos de José e Maria aqui. José entendeu o plano e avançou. Maria entendeu o plano. Maria entendeu tanto o plano que um dia ela estava numa festa de casamento. Jesus estava também, já adulto. Acabou o vinho. Disseram, foram a ela para resolver. Ela entendeu tanto o plano que a Bíblia diz em Lucas, pode soltar aí o versículo. Lucas capítulo... Não, em João. Solta aí João. Ela entendeu tanto o plano que João 2:5, sua mãe disse aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Maria entendeu o plano. Até hoje tem quem busque Maria para resolver seus problemas. Mas ela já tinha entendido e ela disse, fazei tudo o que ele vos disser. Foram a ela para resolver o problema. O seu problema quem vai resolver é Jesus. Fazei tudo o que ele vos disser. Ele tem te dito para fazer coisas? Faz que tu vai ver o milagre. No teu coração tu sabe o que ele quer que tu faça? Faz para tu ver milagre. Ela disse, fazei tudo. Ela entendeu o plano. Então quem até hoje, como nessa época aqui, vai até ela, não sabe o que está fazendo. Fazei tudo o que ele vos disser. Em Lucas, capítulo 1, versículo 46, Maria entendeu o plano. E depois que ela entendeu, ela se alegrou. Um dia ela foi visitar Isabel, sua prima. E diz a Bíblia que ela chegou lá e disse isso. Ela grávida, e a Isabel também grávida de João Batista, ela disse, a minha alma engrandece ao Senhor. Vamos? A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela entendeu. Peça olhos a Deus para você entender. Peça inteligência a Deus para você entender o plano. Não caminhe no plano do outro. Existe um plano dele para você. Dê passos na direção desse plano. Que isso vai te preencher. Isso vai te trazer paz, realização, satisfação, vida. E depois, o que aconteceu? Em Lucas, capítulo 24, 33 anos depois, mataram Jesus. E aí o que aconteceu? As mulheres foram no túmulo. E chegou lá, olha o que, encontrou lá um homem, um anjo, que disse, e estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram, olha, por que buscais o vivente entre os mortos? Diga comigo, Jesus ressuscitou. Então a Bíblia não nos manda em momento nenhum, é um estudo, mas não trouxe, comemorar aniversário de Jesus. Você pode jantar com a família, pode dar presente a quem você quiser, mas a Bíblia não manda a gente comemorar aniversário, por isso não tem árvore, não tem nada aqui. Porque a vitória do povo de Deus é que ele ressuscitou. A palavra do Senhor jamais vai ser calada. A palavra hoje vive, é tão viva quanto naquele tempo. Transforma tão quanto naquele tempo. Muda o cenário tão quanto naquele tempo. Aleluia. Então, o segredo não é celebrar Natal, mesmo porque, se você for em Israel, eu já fui na época de janeiro, a gente fez uma das caravanas, só uma foi em janeiro. Janeiro em Israel, tanto chove, como quase não chove lá, janeiro chove, e é um frio, que não ia ter como ninguém ficar em manjedoura, ninguém ficar no templo, seguir estrela, toda a história do nascimento de Jesus, no campo, não tem como. Ano passado caiu neve nessa época.
Então, Jesus não nasceu em dezembro, 25 de dezembro. Não nasceu em dezembro. Segundo estudos, provavelmente entre março e abril. Provavelmente. Mas se a Bíblia não revelou, é porque agora Deus manda a gente celebrar, porque Ele vive e ressuscitou. Tive morto, mas hoje vivo e reino. Porque buscais o vivente entre os mortos? Olha que palavra. É demais isso, né, gente? Então você não precisa pendurar uma cruz com ele morto. Não está aí mais. Já foi. Você não precisa acender vela para ele. Já foi. Por que procurais o vivente entre os mortos? E no outro, Mateus, versículo 28. 5 e 6. Mas o anjo respondendo disse às mulheres que chegaram no túmulo, chorando, lamentando. Foi tão bom estar com ele, mas ele morreu. Era tão bom ouvir ele, mas mataram. Tem 3 dias. Vamos lá no túmulo, vamos ver. Vamos lá, talvez a gente faz uma oração lá do lado de fora. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Elas entraram no túmulo, olharam lá o lugar puro. Porque hoje ele vive e reina, e o seu principado está sobre os seus ombros. O seu nome, Igreja, Aliança, é maravilhoso. Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Aleluia! 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 Jesus vive, Jesus vive, Jesus vive, Jesus vive. Diga comigo, Jesus vive. E Ele quer estar vivo dentro de você.